Olá pessoal, aqui é Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes para o seu sucesso, principalmente profissional. Hoje a gente vai trabalhar do mesmo jeito que nós tivemos aí uma frase central, né, na outra semente, que foi: o dinheiro das pessoas é sagrado. Hoje a gente vai ter uma frase central: a maior prioridade que você tem são as pessoas. A maior prioridade que você tem são as pessoas. O que quer dizer isso? As pessoas são os seus maiores recursos, são os seus recursos mais preciosos, em alguns casos insubstituíveis. E nós precisamos sempre preservar as pessoas. Vou te contar algumas histórias a respeito disso para que você entenda. Um dia desse eu estava viajando para o Nordeste para fazer um evento de treinamento e um vício que eu tenho, todo mundo sabe, é livro, né? E aí eu parei naquela livrariazinha, La Selva, né? Que tem nos aeroportos, e vi um livro chamado O Fim da Liderança. Na verdade eu já tinha dado uma olhada para esse livro antes, mas naquele dia ele me pareceu diferente, me soou diferente. Pensando naquilo, eu tive uma sensação: bom, vou ler esse livro. Aí eu comprei o livro e, dentro da minha perspectiva, a liderança nunca esteve tão forte, nunca foi tão presente na nossa sociedade como é agora, mas é um tipo diferente de liderança, né? Aí eu fui ler esse livro chamado O Fim da Liderança. Realmente a autora, que é uma mulher que vem do mundo corporativo e tal, ela fala umas coisas que fazem muito sentido. E realmente ela fala de novas tendências, de mudanças de mentalidade, e tudo mais. Porém, ela fala muito em relação à liderança dentro do mundo corporativo, ou a liderança baseada em autoridade. E, de fato, o que eu vejo nas organizações, o que eu vejo na vida, no mundo do empreendedorismo, é que a liderança baseada em autoridade pura e simples, ela não existe mais. Ela realmente cada vez está ficando mais fraca, tá? John Maxwell, que eu considero a maior autoridade em liderança, né, que eu conheço, ele tem um livro fantástico chamado Os 5 Níveis da Liderança. Muito bom. E ele fala justamente disso, né? São 5 níveis em que você pode se desenvolver como líder, tá? E o primeiro deles, o mais básico, é o nível de liderança posicional, né? Em que você é o chefe do cara, que você é o patrão do cara, que você tem poder sobre o cara. E a maioria das pessoas, elas fazem um bom trabalho, e aí elas são elevadas a um nível de gerência, e quando elas chegam nesse nível de gerência, elas sabem fazer bem o trabalho, mas elas não adquiriram a liderança, e elas acabam caindo muitas vezes na tentação de usar a autoridade. Aí a autoridade, é claro que em um contexto de uma empresa, se o cara tem o poder de prejudicar a tua carreira, você meio que obedece, mas ele tem os seus braços, mas ele não tem o seu coração, entende? Enquanto que um líder verdadeiro engaja você no processo, você quer estar com ele. Então, a maioria das pessoas primeiro atinge uma posição de comando para depois aprender como lidar com as pessoas. Dá muita ordem, perde gente, e aí depois é que vai aprender a lidar com as pessoas. Por motivos históricos da minha vida, comigo aconteceu o contrário. Primeiro eu aprendi liderança baseada na personalidade, liderança baseada em princípios, e depois é que eu fui ter cargos de chefia. É engraçado, foi o contrário que aconteceu comigo, porque eu experimentei muitas situações de liderança voluntária, né? O que é liderança voluntária? Eu não tenho nenhuma autoridade sobre você, eu não posso tirar o teu emprego, eu não posso fazer você ganhar menos, eu não tenho como te punir diretamente. Sempre há formas de punição social, emocional, mas eu não tenho poder realmente documental sobre você como líder, eu não tenho esse poder. Aí você me segue, e se você... É mais ou menos o que acontece aqui nas sementes. Se eu começar a falar muita besteira, muita coisa que você não está gostando, você
para de ouvir as sementes, entende? E aí não adianta muito eu ficar dizendo assim, não, mas eu tô certo, mas eu tô com a razão. Mas as pessoas foram embora, tá? Quando as pessoas vão embora, acabou. Tem essa frase que eu acho até engraçada. Se você diz que é um líder e não tem ninguém te seguindo, cara, você não é líder coisa nenhuma, né? Então, e também não é o sentido da vida não é ser líder, entende? Eu gosto muito de ser liderado. Eu gosto muito de ser liderado também. E se for uma liderança sólida, se for alguém que realmente tem mais capacidade naquela área do que eu, e há muitas pessoas por aí sólidas e sérias, eu gosto muito de estar sob uma boa liderança, de estar abaixo de uma boa liderança. Gosto muito. E gosto muito de liderar quando é preciso. Então a gente tem vários níveis de liderança na vida, né? E por causa de muitas experiências em situações de liderança voluntária, né? Por exemplo, a liderança que a gente tem na igreja. Você começar a não saber lidar com as pessoas, a fazer grosseria, a criar problema, você simplesmente perde. A pessoa vai para outra igreja, ela vai para outra instituição, entende? Mesma coisa que acontece em agremiações, em mastermind. Começa um cara a ser o dono da razão, ele vai perdendo pessoas. Isso aí é o normal, tá? Isso aí não tem essa coisa de eu tô certo ou eu tô errado, o outro tá certo. Isso não existe, né? Não existe poder posicional em situação de liderança. Isso não existe, tá? Liderança da vida real. Então, o que ocorre? Dei aula para adolescente muitos anos, né? E o adolescente, ele não se deixa dobrar pela autoridade. Ele não me obedece só porque eu sou o professor, né? Eu tô falando de uma geração hoje que dá tapa na cara dos pais. Eles não têm a menor noção de autoridade, de fazer o que é certo pelo simples prazer de fazer o que é certo. Hoje não existe mais certo. Hoje as pessoas relativizam tudo. Elas dizem para você, mas isso é certo para você, mas não é certo para uma pessoa que mora na Arábia, não é certo. Então tudo é muito relativizado. Ou seja, essas pessoas não vão te obedecer pelo simples princípio de que devem te obedecer, porque você está numa posição de liderança, porque você é o líder disso, o líder daquilo, porque você é o... Não. Você hoje precisa conquistar essa liderança. Você precisa conquistar as pessoas pela pessoa que você é. Então é possível, e eu fiz isso ano após ano, entre aspas, domar esse garoto que dá tapa na cara do pai e que eu tenho certeza que jamais daria um tapa na minha cara. Porque um processo de liderança contínua, porque quando a gente se desenvolve, né, em termos de liderança, as pessoas seguem você pela pessoa que você é, pelos caminhos que você segue, pelo lugar que você pode levar as pessoas. E isso é muito legal. E eu sou a favor da liderança aplicada a todas as áreas da vida. Eu acho que você não precisa ser um líder corporativo, você não precisa ser o CEO de uma empresa ou um cara que está na diretoria, você não precisa. Eu acredito que a sua liderança dentro de casa, com a sua família, é muito importante. A sua liderança com seus amigos, que é uma capacidade de influência positiva, é muito importante. Exercer a sua liderança dentro de um relacionamento, ter o seu espaço bem definido, seja você um homem ou uma mulher, é muito importante. E veja, o tema hoje não é liderança, tá? O tema hoje não é liderança. Mas de tal forma eu acredito que a liderança precisa ser estudada, lapidada e desenvolvida em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho um curso que eu amo dar esse curso, que é o Liderança Pessoal de Alto Desempenho, justamente que fala sobre ser líder de si mesmo. É muito importante você ser líder de você mesmo, porque você às vezes dá ordens, entre aspas, para você mesmo, que depois você não cumpre essas ordens. Você não está liderando bem você mesmo, tá? Vou parar de comer tal coisa, vou parar de falar tais palavras, vou parar de fazer isso, aquilo, vou começar a fazer tal, e depois na hora acaba não conseguindo fazer ou parar. Então isso é liderança de si mesmo, né? Liderar pequenos grupos, liderar familiares. É difícil liderar pessoas que têm um relacionamento íntimo e de amor, e pessoas que conhecem o seu lado bom e também o seu lado ruim, e numa situação
complicado, elas podem jogar isso na tua cara, por exemplo, né? Então é um exercício, mas que é muito importante. E a liderança, toda liderança parte do princípio de que as pessoas são preciosas, de que a nossa prioridade são as pessoas. Você não pode perder pessoas importantes. Em um contexto de negócio, mesmo que você... mas eu sou um empreendedor digital e meu negócio sou eu mesmo. Mas você vai ter parceiros, você vai ter pessoas que vão trabalhar junto com você, que vão te ajudar, que vão poder levar além o alcance do teu projeto, o alcance até da tua postagem, sabe? E essas pessoas precisam ser cultivadas, essas pessoas precisam ser trabalhadas. Eu tive uma fase na minha vida muito depressiva em que eu perdi várias pessoas, porque justamente quando a gente tem depressão, o foco nosso fica muito em nós mesmos, né? A gente se acha muito sofredor, mas o foco está totalmente em nós mesmos. A gente não consegue enxergar direito as outras pessoas. E aí a gente perde as pessoas. Eu perdi pessoas naquele momento, naquela fase, né? Vamos dizer assim. E eu sei o custo que tem isso. E hoje eu digo para você, as pessoas são preciosas. As pessoas são o maior recurso que você tem. Seja no seu negócio, seja na tua família. Eu não sei se você já assistiu um vídeo inspiracional, que tem um pai que vê o filho fazendo um monte de bobagem e ele briga com o filho, dá bronca no filho e tal, e tem um momento em que ele fala, aqueles vídeos coreanos, né, de anúncio de seguradora, que eles fazem uns vídeos tão emocionais, tão bonitos, né? E tem aquele cara, o herói anônimo, né, que é o cara que vai passando e fazendo bem em todos os lugares. Você deve ter visto esse vídeo. Eu tenho ele no site, em um artigo lá, eu comento sobre ele. Então, nesse vídeo, o pai, coberto de razão, o pai, tá? O garoto estava fazendo um monte de bobagem e tal. E aí o pai, em um determinado momento, ele dá uma palavra mais dura demais para esse filho. E o filho sai, eu não me lembro em qual contexto, ele sofre um acidente e ele fica na cama, não fica entrevado, mas fica tendo que fazer uma fisioterapia, não sei o quê. E aí esse pai percebe que se apegar ao orgulho e continuar se achando certo não vai levar ele a lugar nenhum. E aí esse pai começa a pegar esse filho e andar e fazer fisioterapia, e o garoto tá desistindo, e ele, não, vamos junto, vou te carregar e tal. E no final tá o garoto andando novamente. E essa é uma lição que a gente precisa ter na nossa vida. Muitas vezes a gente perde pessoas por orgulho. Um motivo principal é o orgulho. Você não reconhece o quanto aquela pessoa é preciosa, e você, por achar que está com a razão, e muitas vezes está, acredita que não deve fazer nenhum movimento para reatar, que aquela pessoa que tem, porque você que está certo, ela que tem que se esforçar para desfazer o mal entendido, para fazer... E isso faz a gente perder pessoas, porque há pessoas que não estão preparadas, não têm a maturidade, mesmo estando erradas, elas não têm a maturidade para voltar atrás, elas não têm a maturidade nem para perceber que elas estão erradas. Você mostra para ela que elas estão erradas, mas ela nem mesmo entende, ela nem mesmo aceita que ela está errada. Você já deve ter vivido isso, mas o fato dela não entender que está errada e não aceitar que está errada, não faz com que ela necessariamente não seja uma pessoa preciosa. É claro, há pessoas que enganam, mentem, você descobre, aí é diferente, aí você realmente precisa fazer um rompimento. E pode parecer que eu estou falando de relacionamento, homem e mulher e tal, mas eu estou falando de tudo, eu estou falando de amizade, eu estou falando de um bom funcionário que você tenha, eu estou falando de um bom gerente na tua empresa, até de um bom patrão. Às vezes você tem um patrão que é um excelente líder. São pessoas que são preciosas. Existem pessoas que você pode até prescindir na vida, mas há pessoas que são preciosas. E nós precisamos identificar que pessoas são essas, para que nós não percamos essas pessoas por orgulho, por exemplo. Um outro motivo que leva muitas pessoas a perder pessoas é a mentalidade de escassez, ou o dinheiro, pura e simplesmente. Pessoas perdem pessoas por causa de dinheiro.
por motivos como, por exemplo, que a gente falou naquela semente, o dinheiro das pessoas é sagrado. Aí o cara quer te dar volta, ele quer te enrolar, ele quer não te pagar, ou pagar depois, ou fazer... E acaba te perdendo. E você também pode perder pessoas assim, porque a gente se perde achando que não há dinheiro suficiente e acaba não priorizando aquilo que é prioridade. Então pessoas perdem pessoas por conta de dinheiro, perdem pessoas porque buscam poder. Buscam poder, é um motivo que faz as pessoas perderem as outras, muitas vezes. Eu vi isso muitas vezes, sobretudo no meio eclesiástico, na igreja. Vi muitas vezes isso, pessoas brigando por poder, um poder que não existe, que é inexistente, uma posição, um líder de uma determinada área, um líder de outra, e a pessoa disputando aquele poder ali, criando confusões, e às vezes eu vejo líderes perdendo pessoas preciosas. Eu conheço um que era um cara fantástico, tinha um ministério fantástico e tal, e de repente se perdeu, algumas armadilhas que existem na liderança, e se perdeu em relacionamentos ilícitos, se perdeu em abuso de poder, em excessos financeiros com o dinheiro da igreja, se perdeu completamente. E todo mundo que chegava para esse cara para dizer, pô, cara, se conserta, vamos fazer, eu te ajudo, cara, você caiu, mas você é um cara muito bom, você tem isso legal dentro do teu coração. Ele, ao invés de aceitar, poxa, é mesmo, eu tô errando, ele preferiu se apegar ao erro e perdeu muitas pessoas. Hoje a gente vê pessoas que saíram dali, que estão brilhando, literalmente brilhando em outras instituições. E a gente vê isso no meio empresarial o tempo todo. Pessoas que perdem as outras porque não querem perder um naco de poder. E um motivo que parece muito com a questão do orgulho, mas que não é exatamente o orgulho, é perder pessoas por discussões ideológicas, por discussões sobre regras. É muito parecido com orgulho e normalmente vem misturado com orgulho, mas algumas pessoas se apegam mais às regras do que às pessoas. Entenda, se você algum dia vier trabalhar comigo, você vai perceber que eu sou muito rígido em determinadas coisas. Sou muito rígido em algumas regras você vai ter que cumprir. Nós vamos ter que acordar e deixar isso, fazer um acordo bem claro a respeito disso, porque existem algumas coisas que eu não abro mão. Eu acho que todos nós temos que ter coisas que nós não abrimos mão. Senão, abrir mão passa a fazer parte da normalidade, aí a gente se perde. Então, se você vier trabalhar mesmo comigo, você vai perceber que eu, como líder, eu sou muito rígido em muitas áreas, porque eu acredito que há coisas certas, mas é necessário observar a questão humana. É claro que o objetivo de uma empresa, por exemplo, é ter lucro. E aí você entende que de repente você tem um funcionário que está viciado em cocaína, eu já passei por isso, e ele começa a fazer um monte de besteira e roubar coisas da empresa e tal. E aí é claro que você entende a condição humana dele, é claro que você entende, mas se você aconselha ele, aconselha a família dele, ele não quer fazer um tratamento, não quer ir para uma casa de recuperação, ele nem admite que está viciado e continua criando problema, não só não dá lucro como dá prejuízo. Eu, enquanto líder dentro de uma empresa, eu vou ter que optar pela coletividade, aceitando ele ali, eu estou dando prejuízo para todos os outros funcionários, todos os outros membros da empresa, da diretoria e os sócios. Então ali é uma avaliação, eu vou favorecer uma pessoa, claro que a gente precisa primeiro dar todo o apoio para o cara, mas a verdade é que ali existe um objetivo. Mas, por exemplo, quando você está trabalhando em ação social, por exemplo, aí o foco é totalmente diferente, porque o teu objetivo ali não é dar lucro, o teu objetivo ali é recuperar pessoas. Então, se você pega o viciado pela frente e ele te fala desaforo, te agride e tem comportamentos limite, você está ali com outro objetivo. Ali então é que o fator humano é mais fundamental.
estar ligado naquela pessoa. Então, essas são coisas que são muito importantes da gente entender, porque nós precisamos ter um senso de foco, precisamos ter um senso de objetivo, mas o máximo que nós pudermos fazer pelas pessoas, nós precisamos fazer. As pessoas são preciosas. As pessoas são preciosas. Então, o exercício de hoje, depois de tanta explicação, depois de tanta filosofada minha, né? O objetivo é que você pegue lá o seu livro-ata e registre ali pelo menos 10, idealmente 20 pessoas na sua vida que são preciosas. E por que elas são preciosas? Por que essas pessoas são preciosas? Então, você pode colocar lá tua esposa, teu marido, teu filho, cada um dos filhos, tua mãe, teu pai. Essas são pessoas preciosas que aparecem imediatamente. Em um contexto de trabalho, quais são as pessoas que são preciosas para você? Em um contexto de amizade, quais são seus amigos preciosos? Quem são as pessoas? E coloque ali um motivo, né? Claro que a mãe da gente, salvo um caso muito doentio, normalmente é uma pessoa preciosa simplesmente pelo fato de ser a mãe da gente. Mas é bom você encontrar um motivo, né? E quando você faz essa lista, isso dá para você uma consciência de algumas coisas. Depois que você tiver com essa lista feita, pelo menos umas 10 pessoas preciosas, que você não pode perder, a tua vida não pode ficar sem elas. Não é que você não vai sobreviver, todo mundo sobrevive, entende? Eu já fui abandonado por pessoa que eu amava, já tive gente que eu amava que morreu. Você sobrevive, todo mundo sobrevive. Essa é a resposta do orgulhoso. Eu vou sobreviver. Mas eu quero que você tenha uma consciência diferente e perceba que há pessoas que são preciosas. Claro que você vai sobreviver sem qualquer pessoa, mas há pessoas que são simplesmente preciosas. Essa consciência do quanto essas pessoas são preciosas vai te levar a um segundo questionamento, que é a segunda parte do exercício de hoje. Eu estou tratando essas pessoas como preciosas? E eu quero que você entenda que valorizar a pessoa não significa que você vai dar mole para ela, fazer todas as vontades, que você vai mimar. Muito pelo contrário. Às vezes você percebe que você coloca aí na tua filha, teu filho, na tua lista, teu filho é precioso, mas de repente é um filho rebelde e você tá meio deixando solto. Um filho meio rebelde e você deixa solto, você não tá tratando ele como uma pessoa preciosa. Você tá deixando ele se ferrar sozinho. Então é ao contrário, é um momento de trazer uma rigidez maior, uma aproximação maior. Não sei, eu estou só imaginando, supondo uma situação, entende? Tratar como precioso depende da sua missão na vida daquela pessoa, né? Se eu tenho um cara muito talentoso na minha equipe, eu vou te dar um exemplo real sem citar nomes. É um cara muito talentoso dentro da minha equipe, mas que é inconstante, mas que é emocional, toma decisões loucas de repente do nada, de repente vira para a esquerda, sabe? Essa é uma pessoa que eu tenho na minha lista com certeza. Ele é um cara precioso, mas ele precisa de alguém dando limite para ele. Dando limite. Então quando eu identifico uma pessoa preciosa, não quer dizer assim, vou ficar mimando esse cara para ele nunca sair de perto de mim. Não, não é isso. Isso significa unicamente que eu vou dar o que aquela pessoa mais precisa, mesmo que dê mais trabalho. Então aquele cara ali, ele é muito talentoso, mas ele precisa de limite, ele precisa de mim pertinho o tempo inteiro, porque ele me ouve bastante. Mas tem essa rebeldia, entende? Tem essa coisa. Então ele precisa de mim bem pertinho o tempo todo para dizer, não, se você fizer isso vai acontecer tal. Aí as coisas vão andando. Então quando eu estou tendo esse trabalho, porque dá muito trabalho, dá limite para as pessoas, eu estou também demonstrando que essa pessoa é uma pessoa preciosa para mim. Então quais são as pessoas preciosas? E você tem tratado essas pessoas como pessoas preciosas? Você tem dado valor à preciosidade delas na sua vida? Esse é o questionamento dessa semente de hoje.